Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos mais uma vez para comentarmos uma lição desse trimestre. Essa lição aqui é a lição Jovens, que durante todo esse trimestre, o quarto trimestre de 2016, está sendo falado, comentado nas mais diversas congregações acerca da adoração. E hoje nós temos na lição de número 11, um tema muito interessante que acredito que é objeto de estudo de muita gente e objeto de apreciação também por todos nós que fazemos parte do culto a Deus. Nós vamos falar na lição 11 sobre a forma do culto a Deus. Olha que tema interessante. Eu já quero dizer que neste domingo, dia 11 de dezembro, será comemorado em todo o Brasil o Dia da Bíblia. Então você que trabalha na Escola Bíblica Dominical como líder da escola, tente motivar, tente mobilizar a Escola Bíblica Dominical para celebrar esse dia tão importante que é o Dia da Bíblia Sagrada, né? Comemorar o Dia da Bíblia. Sabemos que o Dia da Bíblia são todos os dias, devemos ler a Bíblia todos os dias, estudá-la todos os dias, mas é um momento de a gente conscientizar a nossa congregação, a comunidade, da importância das Sagradas Escrituras, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas, queridos, hoje vamos falar um pouco sobre a forma do culto, nessa síntese da lição que a gente sempre comenta aqui e que eu acredito que tem sido bênção para a sua vida. E eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para se inscrever no seu canal de educação cristã, que é Minutos de Educação Cristã na Web. Muito bem, a nossa lição, o primeiro tópico, ela vai definir um termo muito conhecido, um termo que a gente fala frequentemente sobre liturgia. O que seria a liturgia do culto? Se você perceber, o comentarista ele trabalha muito bem a origem da palavra liturgia, que vem de leiturgia. E a liturgia, ele vai começar a mostrar que vem da Grécia Antiga, e ele diz aqui, define-se como liturgia, o trabalho que um cidadão exercia em benefício de uma comunidade. E isso estava nos mais diversos âmbitos, seja o âmbito militar, no âmbito político. Então, tudo aquilo que era feito em benefício de uma comunidade era chamado de liturgia. Com a introdução desse termo também no campo religioso, daquilo que tudo que façamos para o bem de uma comunidade, esse termo liturgia ou liturgia vai dizer que ele passa a se referir justamente a prestar adoração e louvor a Deus de forma coletiva e saudável. E aí há 3 textos bíblicos que usa essa expressão, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, quando ele usa o termo da administração, Filipenses, capítulo 2, versículo 17, quando fala do serviço, e em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, referindo-se a ministério. Então a gente precisa entender que aquilo que a gente chama de liturgia, justamente a gente pode usar no nosso dia a dia, na nossa expressão no nosso dia a dia, como justamente a organização, como está colocado o nosso culto, né? Como é a liturgia do culto. No domingo à noite na sua igreja, no começo nós louvamos a Deus com os hinos congregacionais, depois nós damos oportunidades para os diversos órgãos de cântico ministrar o seu louvor, depois é ministrar a leitura da palavra de Deus, depois isso e aquilo. Então, muitas vezes se aplica no nosso dia a dia justamente essa organização, esse roteiro do nosso culto. E aí precisamos entender que esse roteiro do nosso culto, ele não tem um fim em si mesmo. Ou seja, o roteiro que é feito no culto é para beneficiar a comunidade que está ali adorando a Deus, para que possa adorar a Deus com qualidade, adorar a Deus com interesse de coração. Então, a liturgia de um culto ela não é feita para um fim nela mesma,
mas a liturgia, a organização, o roteiro de um culto, ela é planejada para que seja de fato objeto de alcançar um objetivo de trazer as pessoas de fato a adorarem a Deus com qualidade, com reverência e com organização, com ordem e com decência. E aí vem uma pergunta que o comentarista coloca: quem precisa de liturgia? Será que precisamos realmente, de fato, de um culto onde haja um roteiro necessariamente para que seja desenvolvido? E aí a gente vai perceber que sim. Por quê? Porque existe, dizem que a liturgia ela surgiu por conta da nossa singularidade, onde cada ser humano tem as suas diferenças, cada comunidade tem as suas diferenças e, portanto, é necessário que se faça uma liturgia de acordo com essas especificidades. Notem bem que há comunidades, por exemplo, que determinados cultos não são viáveis em determinados dias e em determinadas horas. Então, muitas vezes a gente percebe por quê? Porque cada comunidade tem as suas especificidades, tem as suas naturezas específicas e, portanto, não é viável fazer determinados cultos em determinadas horas e com a mesma liturgia que em determinados locais. Então é importante a gente salientar isso, que a nossa singularidade, as nossas diferenças pessoais e culturais nos leva de fato a ter muitas vezes liturgias apropriadas. Outra coisa importante é que o desenvolvimento de um conjunto de princípios para a organização de um culto, ele é extremamente necessário. Para que o culto seja organizado, precisa se estabelecer princípios importantes para o desenvolvimento, o encaminhamento deste culto, desse momento de adoração e de celebração a Deus em coletividade, obviamente. E aí o comentarista ele faz uma pergunta e aí ele dá 3 respostas. Ele levanta a questão: quais os fundamentos de uma liturgia? Quando vamos estabelecer uma liturgia, um roteiro de um culto, quais os fundamentos que precisamos levar em conta? Primeiro, ele diz que a liturgia de um culto, o roteiro de um culto, ele deve ser feito para o louvor a Deus. Ou seja, toda vez que organizarmos uma liturgia de um culto, ele deve estar centrado, ele deve estar objetivando o louvor a Deus, o engrandecimento do Senhor. A liturgia de um culto nunca deve ser centrada no ser humano, nas pessoas, mas a liturgia de um culto ela deve ser centrada em Deus, objetivando agradar a Deus, objetivando trazer a centralidade do culto em Deus. Segundo, um outro fundamento importante na liturgia do culto é a coletividade. Note bem, o culto deve ser dado a Deus, mas é um culto dado a Deus por uma coletividade. Então é importante que nessa liturgia se planeje levar esta coletividade para uma adoração a Deus. Então notemos o quanto é importante observar o louvor a Deus, a adoração a Deus em culto, e também entender que este culto é para uma coletividade, é para um grupo. E aí, às vezes a gente escuta, já que vocês são uma classe de jovens, muitas vezes os jovens têm algumas preferências musicais diferenciadas, talvez de uma boa parte da congregação. Claro, há preferências musicais dos jovens que é muito semelhante à dos demais irmãos da congregação, mas há algumas nuances, assim, alguns aspectos extremos que os jovens gostam e que muitas vezes na sua individualidade, na sua casa, no seu celular, lá coloca no fone de ouvido, ele adora a Deus, ele louva a Deus com aquele tipo de música evangélica. Mas quando se leva alguns tipos de louvores para a coletividade, para a congregação, tem que se pensar num bem comum. O culto a Deus na congregação, na coletividade,
objetiva levar a comunidade como um todo em adoração a Deus. Então é importante se perceber esse outro pilar, esse outro fundamento da liturgia. Primeiro, o louvor a Deus. Segundo, a coletividade. E o terceiro, claro, é a questão da organização. O culto, ele deve levar as pessoas para uma adoração racional. As pessoas devem saber o porquê estão ali, para que estão ali, e de fato entender que naquele momento o culto ele deve ser uma coisa, deve ser algo, deve ser um momento de celebração a Deus de maneira inteligível, onde a manifestação do Espírito Santo pode ocorrer de maneira livre, claro, mas entendendo que estamos ali adorando a um Deus Todo-Poderoso e que prestamos um culto a Ele de maneira a estarmos de maneira sábia, compreensiva e inteligente naquele momento de celebração ao Senhor. Então aí são esses pontos importantes com relação aos fundamentos de um louvor. No segundo tópico, ele vai tratar justamente, ele já começa tratando sobre o texto bíblico escolhido para a lição, que os amados professores já devem saber, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 33. E aí ele vai falar um pouco sobre a igreja de Corinto. O primeiro ponto, ele vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja de excessos. Isso é óbvio. A igreja de Corinto era uma igreja que estava extremamente vivenciando um evangelho deficitário. Nós vemos uma igreja com sérios problemas morais, problemas realmente na área de imoralidade sexual, e a igreja de Corinto sofria problemas também, podemos enumerar assim, de comunhão, onde havia muitas demandas judiciais. Era uma igreja que estava extremamente conflituosa, e era uma igreja também que na hora da celebração da ceia do Senhor não havia nenhum tipo de reverência, não havia nenhum tipo de adoração, de bom senso, do porquê está ali, né? Ao ponto de que muitos, ao momento que era celebrada a Santa Ceia, ali, que era chamada Festa Ágape, naquela comunidade, os primeiros que chegavam comiam todo o pão, bebiam todo o vinho, e aí os que chegavam depois acabavam por não poder desfrutar daquele momento. Por isso que Paulo vai orientar de que quando forem celebrar esse momento, esperassem uns pelos outros. Mas havia um outro problema sério na igreja de Corinto, era quanto à questão do uso dos dons espirituais. Havia muitos dons espirituais naquela igreja e havia muita desorganização quanto ao uso do dom de línguas, de profecias, da interpretação de língua, e aí ele vai começar a tratar e desenvolver essa questão do quanto era importante na liturgia daquele culto estar incorporada a questão da organização. Uma das coisas que ele vai tratar, inclusive, principalmente nesse primeiro ponto, Corinto como uma igreja de excesso, no segundo ponto, como a adoção de uma liturgia para a edificação da igreja, ele vai mostrar, sobretudo nesse capítulo 14, de que se alguém, por exemplo, começasse a falar em línguas e não houvesse quem interpretasse aquela língua espiritual, a pessoa deveria diminuir o volume. Você, professor, pode observar isso no capítulo 14 de 1 Coríntios, você pode explicar isso com calma para os seus alunos, que talvez alguns vão pensar que Paulo estava proibindo falar em línguas, e ele vai deixar claro que ele não proibia, mas ele estava trazendo a organização, trazendo uma forma de você celebrar a Deus, adorar a Deus, ser utilizado por dons espirituais do Senhor, sem necessariamente prejudicar o andamento do culto a Deus. Então ele dizia que se de repente alguém começasse a falar em línguas de maneira audível e de repente não houvesse intérprete, essa pessoa deveria baixar o volume e falar consigo mesmo ali, porque o falar em línguas edifica a pessoa apenas que fala. Quem fala em língua edifica a si mesmo, e é um momento ali de adoração, de celebração a Deus em línguas.
Mas se de repente alguém falar em línguas e houver um intérprete, e aquele falar em línguas seja uma mensagem profética onde ele fala e alguém interpreta, aí sim, ele pode profetizar. E ele diz que um após outro, ou seja, não pode haver duas profecias ao mesmo tempo. Alguém de repente falar em línguas e ter um intérprete, de repente apresentar alguém, outra pessoa falando em língua e outro intérprete. Isso vai causar uma confusão do culto. Então, o falar em línguas é importante, o dom da interpretação de línguas é importante, como também o dom de profecia, alguém que fala já a mensagem profética de Deus é importante, mas que seja feito com decência e com ordem, né? Apesar do poder de Deus ser manifesto em nossas vidas de maneira sobrenatural, mas Deus certamente é um Deus sábio, um Deus ordeiro, e que manifesta a sua vontade de maneira clara e de maneira ordeira. E aí ele vai mostrar esse princípio muito importante que deve seguir a liturgia, que deveria ser um referencial para a igreja de Corinto, que é a questão da organização. Uma outra coisa importante dentro dessa questão do problema do culto em Corinto, ele fala sobre o princípio do amor na estrutura da liturgia do culto, ou seja, o amor ao próximo, a Deus sobretudo. Claro, estamos ali para prestar um culto a Deus, mas deve haver edificação, deve haver consolação e deve haver exortação. Então, esses três aspectos do culto é importante. À medida que ministramos a palavra de Deus, à medida que Deus nos usa nas mais diversas manifestações espirituais, é para que haja edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja, crescimento da igreja, é para que haja consolação da igreja, para que o povo de Deus seja confortado, consolado, para que haja exortação. E a ideia de exortação daria uma ideia de estímulo, daria uma ideia de disposição, numa linguagem bem popular, de animação, de motivação, né? De encorajamento à exortação. Esses são os princípios nos quais Deus manifesta os seus dons para a igreja do Senhor: exortação, edificação e consolação. E aí devemos abrir os olhos para isso. Por quê? Porque muitas vezes o culto pode tomar outro rumo, e o comentarista fala sobre isso. O culto ele não deve ser utilizado, seja louvores, seja ministrações de palavra, como revanchismo. E isso é extremamente motivo de reflexão. Quantos hinos, quantas músicas são cantadas e tocadas nas nossas congregações que estimula esse sentimento de revanche, esse sentimento de, muitas vezes, naquele louvor você dizer que quando Deus lhe abençoar, quando Deus fazer coisas grandes na sua vida, vai ser motivo de chacota para os outros, vai ser motivo de humilhação para os outros. Então, o culto, ele não deve ser utilizado, os dons espirituais, ele não deve ser utilizado para a humilhação, para a ridicularização dos outros. Não. Os dons espirituais para exortação, edificação, consolação. Como também os dons espirituais, eles jamais devem ser utilizados para o narcisismo, para a autopropagação do eu. Se Deus se utiliza de mim, se Deus se manifesta através de mim, não é para a minha glória, de forma alguma. É a graça de Deus. Se somos usados por Deus, é pela graça de Deus e para edificação, consolação e exaltação dos outros. Como também Deus não vai me usar para a exaltação e a glorificação de alguém no meio daquela coletividade. Não. É para que Deus edifique, console e conforte. Então precisamos estar atentos na liturgia do nosso culto, no andamento dos nossos cultos, para que nós não venhamos perder o foco do verdadeiro objetivo do culto e não venhamos também perder o entendimento do objetivo pelo qual Deus nos usa. E por fim ele fala sobre a liturgia, o formalismo e o exibicionismo. Meu Deus! Primeiro ponto, ele vai falar sobre o culto a Deus versus o culto ao culto. De fato, voltando a falar, a liturgia do nosso culto deve ser levada para a celebração a Deus com foco em adorar a Deus.
Mas nunca devemos montar uma liturgia para dizer: poxa, nós temos um louvor congregacional espetacular, poxa, que coisa tremenda no momento da ministração da nossa palavra, como é uma coisa singular, como é uma coisa espetacular, tremenda. Quando o nosso momento do ofertório é uma coisa belíssima. Calma, que seja, mas esse não é o foco principal. Esse não é o objetivo principal. Não é estampar para a comunidade que nós temos belíssimos cantores, belíssimos músicos, belíssimos pregadores. Não! Tudo isso que deve ser utilizado, amém. Que tenhamos ótimos cantores, que tenhamos ótimos músicos, que tenhamos uma ministração da palavra de qualidade, mas o foco de tudo isso é para a glorificação do nome do Senhor Jesus e para a edificação e o crescimento da igreja. E aí precisamos tomar cuidado com outra coisa, o formalismo, né? A nossa liturgia não pode ser excessivamente engessada ao ponto de a gente até muitas vezes bloquear o mover do Espírito. Quantas vezes no conduzir do culto, Deus pode nos direcionar para uma oração específica que talvez não estivesse programada, para um momento de adoração com o louvor que não estava programado. Pode acontecer. De maneira que a gente não pode engessar extremamente as programações e a liturgia do nosso culto. Como também tem outro extremo. A gente não pode desenvolver um culto totalmente sem regra, totalmente sem planejamento, os órgãos cantando sem ensaiar, as pessoas que vão cantar também sem ensaiar, o pregador que vai pregar sem nem saber que vai pregar. Precisamos ter esse cuidado. Claro, quem vai ministrar a palavra de Deus precisa ter o conhecimento de que vai ministrar, precisa se preparar antes. Quem vai tocar, quem vai cantar, precisa se preparar. Agora, claro, a gente não pode engessar tanto, mas entender que precisa haver ordem, mas também haver lugar para a flexibilidade daquilo que será executado. E aí justamente devemos pensar no perigo da falta de ordem no culto com relação a exibicionismo. Gente, púlpito não é palco. O púlpito é um local onde a gente se utiliza dele para que o nome de Deus seja glorificado e para que nós mesmos sejamos edificados e cresçamos na graça do Senhor Jesus. Então tomemos cuidado com esses modismos que surgem aí e que possamos usar o tempo que Deus nos dá em congregação para um momento importante de adoração, de celebração, de engrandecimento do nome do Senhor e de crescimento espiritual para cada um de nós. Eu quero agradecer a cada querido internauta, que Deus abençoe vocês ricamente, que no próximo domingo tenhamos uma aula abençoada, onde possamos tratar sobre assuntos como estes para os nossos jovens, para já começarem a maturar essa ideia da importância da liturgia, de um verdadeiro culto a Deus em coletividade. E eu quero mais uma vez lhe incentivar, participe da escola bíblica dominical, é muito importante, é uma escola para toda a família, é uma escola para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, e leve a sua família para a escola bíblica dominical. Você papai, você mamãe, leve seus filhos para a escola dominical, vá com eles. Você que é criança, você que é jovem, você que é adulto, leve seus pais também para a escola bíblica dominical, e certamente será um momento de profundo crescimento espiritual, e o nosso desejo é que cada um de nós possamos ter a nossa família na escola bíblica dominical crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma abençoada escola dominical em nome de Jesus. Amém.